Gravando. Boa noite. O nosso grupo vai apresentar o seminário relacionado à leucemia linfóide, que será apresentado para a disciplina de hematologia, pela professora doutora Elisa Flávia. E o nosso grupo é composto por mim, Evelyn Magalhães, pela Gabriele Aparecida, pela Gabriele Bom Tempo e pela Rosiane. Para contextualizar, nós vamos iniciar falando, sobre o que é a leucemia. A leucemia ela pode ser caracterizada como um câncer, de sangue, e esse câncer ele se dá através de uma produção desregulada de glóbulos brancos. E essa leucemia, ela pode ser classificada em leucemia mieloide aguda e crônica e leucemia linfóide aguda e crônica. Geralmente, as causas dessa leucemia ela pode estar relacionada a diversos fatores, e um deles é a exposição à radiação, o tabagismo, a exposição a substâncias tóxicas, e também pode estar relacionada às condições genéticas. Aqui do lado, na figura 1, a gente tem uma imagem que representa meio que um desenho de uma distensão, como a gente vê uma distensão sanguínea no microscópio, e aqui a gente tem do sangue normal e de um paciente com uma leucemia. A gente pode ver que no paciente normal tem uma maior quantidade de glóbulos vermelhos e pouca quantidade de glóbulos brancos. E já no paciente com leucemia, ele possui diversas tem muito mais glóbulos brancos do que glóbulos vermelhos na sua distensão sanguínea. Dentro da leucemia linfóide aguda, que é o que a gente vai falar, tem outro grupo que vai falar sobre a leucemia mieloide. A leucemia linfóide ela também é conhecida como leucemia linfoblástica aguda. E geralmente ela comete mais crianças e adolescentes, e ela ocorre afetando os linfócitos e prejudica com que a medula produz a produção de novas células pela medula. E esse tipo de leucemia ele vai causar a redução dos glóbulos vermelhos e a redução dos glóbulos brancos. Com a redução dos glóbulos brancos, a gente vai perceber alguns tipos de anemia. E com a redução dos glóbulos vermelhos, a gente vai ver alguns tipos de anemia. E com a redução dos glóbulos brancos, a gente vai ver que o indivíduo vai ter o sistema imunológico mais enfraquecido, vai estar mais susceptível a doenças. E dentro da leucemia linfóide aguda, a gente tem 2 subtipos, que são as leucemias que estão ligadas à linhagem dos tipos T ou do tipo B. A leucemia linfóide que está ligada às células do tipo B, ela tem início nas células imaturas, e geralmente elas vão se desenvolver em linfócitos das células B. E nas crianças, esse tipo de leucemia ela representa assim, estatisticamente 88% dos casos em crianças é esse tipo de leucemia. E entre os adultos, ela representa também 75% dos diagnósticos. E ela também pode ser chamada, quando ela acomete as células maduras, ela pode ser chamada de leucemia de Burkitt. Já no tipo de leucemia linfóide que acomete as células T, ela vai também se originar em células imaturas, só que elas vão se desenvolver em linfócitos de células T. E geralmente, esse subtipo de leucemia, ele vai ocorrer com mais frequência em adultos. Agora, falando sobre a leucemia linfóide crônica. Esse tipo de leucemia, ele é mais lento, a sua progressão, ele é um tipo de leucemia mais comum. Também é conhecida como leucemia linfoblástica crônica,
E nesse tipo de leucemia, a gente tem as células B, CD5, que elas vão sofrer uma transformação maligna. E com essa transformação, elas vão começar a produzir linfócitos que vão se acumular na medula óssea e vão se disseminar, né, para os linfócitos e para outros tecidos linfóides. E com isso, elas vão causar uma esplenomegalia, que é um inchaço no baço, uma hepatomegalia e alguns sintomas sistêmicos, né, como por exemplo fadiga, febre, sudorese, saciedade precoce e uma perda ponderal não intencional. E geralmente na hematopoese de pacientes com leucemia linfóide crônica, a gente vai ver anemia, neutropenia, trombocitopenia e uma diminuição da produção de imunoglobulina. Ainda falando sobre a leucemia linfóide crônica, ela pode evoluir, né, para uma leucemia prolinfocítica de células B e pode se transformar em linfoma não Hodgkin, de um grau mais alto. E como eu já falei, ela é o tipo de leucemia que é mais comum no mundo, né? E embora a causa, assim, de como acontece exatamente, tipo, de onde ela surge, como ela pode surgir, ainda seja desconhecido, alguns casos mostram que pode ser alguma coisa, assim, hereditária. Bom, então falando um pouco da clínica dos pacientes que são acometidos. Falando primeiramente da leucemia linfóide aguda, sobre os sintomas que os pacientes acometidos com essa doença vão ter, são dois mais importantes. O primeiro é a insuficiência da medula óssea, que é quando ali a medula ela já não vai estar funcionando normalmente com a sua capacidade total, portanto ali vai prejudicar o organismo. Então, o que essa pessoa vai sentir? Ela vai ter os sintomas clássicos de anemia, que são, né, a palidez, aquela taquicardia, aquele cansaço que o paciente tem. Também vai ocorrer a neutropenia, que é onde a Evelyn falou que o paciente fica mais suscetível a infecções. E no caso da leucemia linfóide aguda, essas infecções elas estão mais voltadas para as infecções na região da boca. Então, o paciente tende a ficar ali com abscessos na região da garganta, ali na região do dente. E também ele vai ter a trombocitopenia. Sempre quando a gente assistia um filme onde uma pessoa assim de repente começava a sangrar pelo nariz, tem relação com essa trombocitopenia, porque as pessoas com leucemia linfóide aguda elas vão ter essa dificuldade de estancar sangramentos. Então, assim, nas regiões do nariz e do ouvido, elas costumam ter esse tipo de sangramento. E também na região da boca costuma sangrar bastante. O outro sintoma principal que acomete esses pacientes são a infiltração dos órgãos, onde essa pessoa vai sentir dor óssea, vai ter uma linfonodopatia, esplenomegalia e hepatomegalia também. Outros sintomas que acomete bastante esses pacientes é a síndrome meningea, onde acomete assim, a região facial total do paciente. Com relação ao hemograma desse paciente, o que a gente vai encontrar ao analisar ali aquele resultado? Vamos ver uma anemia normocítica normocrônica, vamos ver também uma trombocitopenia, a contagem dos leucócitos ela pode estar baixa, normal ou aumentada, mas a gente vai ver que vai ter que essa relação da contagem de leucócitos está relacionada com a presença de blastos ali na corrente sanguínea. Ao fazer a distensão sanguínea desse paciente, a gente vai ver ali na lâmina uma quantidade muito variável desses blastos. E a medula óssea, como ela vai estar mais não funcionando totalmente, a gente vai encontrar também mais de 20% desses blastos leucêmicos. E como que é diagnosticado, então, a leucemia linfóide aguda?
Primeiramente, vai ser em situações de anemia plástica, que esses pacientes costumam ter, a infiltração da medula óssea por células malignas, por exemplo, a rabdomiosarcoma, as infecções recorrentes que esses pacientes costumam ter, como a mononucleose infecciosa e também a coqueluche. E um outro diagnóstico que é bastante diferencial para a leucemia linfóide aguda é a citogenética e genética molecular, onde ela vai analisar ali os cromossomos do paciente nas células tumorais e também vai avaliar as anormalidades genéticas específicas desse quadro clínico. Então, aqui a gente está vendo nessa imagem da esquerda uma criança que é acometida pela leucemia linfóide aguda. Então, um dos sintomas clássicos é a linfonodopatia. Então, a gente observa aqui na região do pescoço dessa criança esse inchaço bem protuberante dos seus linfonodos. E já no lado direito, a gente vê a infiltração leucêmica meningea, onde esses pacientes ficam com o seu rosto, a metade do seu rosto totalmente paralisado. Pode passar. Agora, com relação à leucemia linfóide aguda, linfóide crônica, o que a gente vai ter como sintomas? Vai ser o aumento simétrico dos linfonodos cervicais, axilares ou inguinais. Então, vai ser parecido com o da leucemia linfóide aguda, vai ter assim, um inchaço na região do pescoço, um pouco mais para baixo. A gente também vai ter os mesmos sinais e sintomas clássicos da anemia. Os pacientes também vão ter a sua trombocitopenia com sinais bastante evidentes de púrpura, a esplenomegalia e a hepatomegalia. E assim como a Evelyn falou que esses pacientes com a leucemia crônica vão ter uma queda na sua produção das imunoglobulinas, esse fato é chamado de hipogamaglobulinemia, que é quando as células não conseguem produzir de forma eficiente as imunoglobulinas, especialmente a imunoglobulina IgG, que é aquela que nos traz uma proteção ao longo prazo. E nos achados laboratoriais nesse tipo de doença, a gente vai ter uma leucocitose. Na imunofenotipagem da célula desses pacientes, a gente vai ver que as células B vão estar com baixos níveis de imunoglobulina na sua superfície. E na citometria de fluxo, o que a gente vai observar? A presença de duas proteínas, a CD38 e a ZAP70. Essas duas proteínas em conjunto, elas vão agir como um marcador de prognóstico para a leucemia linfóide crônica. Também vamos ter a anemia normocítica e normocrônica, uma hemólise autoimune que tende a ser bastante grave nos casos desse paciente, a trombocitopenia e uma infiltração linfocítica. E o diagnóstico que faz com que se leve a pensar que a pessoa pode ter uma leucemia crônica vai ser a sua linfocitose crônica persistente. Pode passar. Bom, falando agora do tratamento, né, das leucemias linfóides, trazendo primeiramente sobre a leucemia linfóide aguda, a gente tem que o tratamento dessas leucemias, ela vai variar consideravelmente entre a aguda e a crônica por conta das suas diferenças na progressão e no comportamento biológico dessas células. Então, na leucemia linfóide aguda, a gente sabe que a gente tem que ela se desenvolve rapidamente, logo ela vai exigir um tratamento imediato e intensivo, e o tratamento principal que a gente tem é a quimioterapia, onde várias fases de quimioterapia são necessárias para induzir a remissão e prevenir recaídas. Mas também pode ser empregado outros tipos de tratamento, como o transplante de células-tronco, que são indicados, né, em casos de alto risco ou de recidiva, e esse transplante pode melhorar as chances de cura do paciente. Pode ser realizado também terapias alvo-moleculares, onde, em casos específicos, né, onde os medicamentos direcionados a vias moleculares específicas, eles vão complementar o tratamento em alguns casos. Pode ser realizado também a terapia de suporte, como transfusões, antibióticos e outros cuidados que vão auxiliar a manter a saúde do paciente. A gente tem que o tratamento ele é dividido em algumas fases,
onde a gente vai ter a indução, que o objetivo dele é destruir a maioria das células leucêmicas para alcançar a remissão completa, e essa fase pode durar de 4 a 6 semanas. E vai usar um regime também de quimioterapia intensiva. Então, nesse caso, tratamentos com a vincristina e corticosteroides, como a prednisona, eles são bastante utilizados. Logo após, a gente tem a consolidação, que seria uma intensificação, onde após a remissão, essa fase busca eliminar qualquer célula leucêmica residual e a quimioterapia ela vai ser menos intensa, mas ainda é administrada em ciclos, podendo durar vários meses. A gente tem também a manutenção, onde nessa fase a gente vai ter doses menores da quimioterapia, porque elas vão ser administradas regularmente para evitar uma recaída, e o tratamento pode durar de 2 a 3 anos. Após isso, pode ser realizado também um transplante de medula óssea, que vai ser indicado em casos de alto risco ou quando há uma recaída. E também as terapias alvo-moleculares, onde pacientes, em alguns casos, os pacientes que têm mutações específicas, como o gene BCR e ABL, podem se beneficiar dessas terapias-alvo, utilizando de inibidores de tirosina quinase, como o imatinib, onde essas terapias visam diretamente as células com alterações moleculares, poupando em maior parte as células saudáveis. E por fim, a imunoterapia, onde vai ser realizado o uso de anticorpos monoclonais, como o blimatumomab, que vai atuar contra as células B, e a terapia CAR-T, onde os linfócitos T do próprio paciente são modificados para combater as células leucêmicas. Falando da remissão, né, e sobrevida da leucemia linfóide aguda, a resposta inicial que a gente tem, que quando o tratamento é adequado e realizado da forma correta, a maioria dos pacientes entra em remissão completa. Mas a gente também tem o risco de recaída, onde alguns pacientes podem apresentar uma recidiva da doença, requerendo novos ciclos da doença. E possui também uma taxa de sobrevida que em 5 anos pode variar de 60% a 90%, dependendo dos fatores de risco. Agora, falando sobre o tratamento da leucemia linfóide crônica, ela é uma doença de progressão lenta e muitos pacientes podem não apresentar sintomas por vários anos. O tratamento vai ser indicado principalmente quando os sintomas começam a afetar a qualidade de vida ou quando a doença mostra sinais de progressão acelerada. Então, nesse caso, é indicado a realização da quimioterapia, onde a quimioterapia, né, alguns quimioterápicos vão ser usados para controlar o crescimento de células leucêmicas. Pode ser realizada também terapias com anticorpos, assim como na leucemia linfóide crônica, onde esses anticorpos monoclonais vão ser direcionados a proteínas específicas, e também a terapias-alvo, onde eles vão bloquear as vias de sinalização celular, que é importante, né, na leucemia linfóide crônica, e pode ser realizado também o transplante, onde ele é raro na leucemia linfóide crônica, mas em casos mais jovens e de alto risco, que não respondem a outros tratamentos, ela pode ser realizada. Então, ele é indicado em casos avançados ou recidivantes, e pode restaurar também a função do sistema imunológico. Nesse caso, a remissão e sobrevida, né? Como eu disse, ela é uma leucemia que progride de forma lenta, podendo ficar por anos, levar anos para poder evoluir. Remissões temporárias também, onde o tratamento pode induzir essas remissões, mas ela pode reaparecer com o tempo. E possui, assim como a aguda, ela possui taxas de sobrevida em 5 anos que variam de 60% a 90%, dependendo dos fatores de risco de cada paciente. Então, nesse caso, a gente vai ter algumas etapas, né? Onde a primeira delas seria a observação, onde em casos assintomáticos ou de progressão muito lenta, o paciente ele vai ser monitorado regularmente sem iniciar o tratamento de imediato,
Esse acompanhamento vai incluir exames de sangue periódicos e consultas clínicas para detectar alterações. Pode ser realizado também a quimioterapia, quando necessário, onde agentes alquilantes, como o clorambucil e fludarabina, podem ser utilizados. Pode ser feita também a imunoterapia com anticorpos monoclonais, onde vão ser utilizados medicamentos como rituximab e alemtuzumab, que vem sendo muito eficazes em pacientes com leucemia linfóide crônica. Esses anticorpos monoclonais, eles vão se ligar às células B malignas, ajudando o sistema imunológico a identificá-las e destruí-las. Pode ser realizada também a terapia alvo-moleculares, onde, com os avanços que a gente tem hoje em dia na medicina, os inibidores do BTK, como ibrutinib, e os inibidores de BCL2, como o venetoclax, eles têm se mostrado com bastante sucesso no tratamento. Elas são usadas especialmente em pacientes com mutações genéticas específicas. E por fim também o transplante de medula óssea, que, como eu disse, ele é raro na leucemia linfóide crônica, mas ele pode ser indicado em casos jovens e de alto risco que não respondem a outros tratamentos. Falando agora dos aspectos psicológicos e de apoio ao paciente, o diagnóstico da leucemia, seja ela aguda ou crônica, ela vai causar um impacto significativo na vida dos pacientes e também dos seus familiares. O tratamento ele pode ser longo e agressivo, e as incertezas, né, do prognóstico, eles aumentam o estresse emocional dessas pessoas, né, tanto dos pacientes quanto dos familiares. Então, para muitos pacientes, essa leucemia vai alterar as perspectivas de vida, o que vai aumentar o risco de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Então, nesse caso, o apoio psicológico, social e familiar, ele vai ser essencial ao longo da jornada. Então, quando o diagnóstico de câncer leva, muitos pacientes a desenvolverem ansiedade, especialmente nas fases iniciais do tratamento, devido, né, ao medo do tratamento, de um prognóstico incerto. Em alguns casos, pode levar à depressão e à desesperança também. Então, sessões de terapia psicológica podem ajudar esse paciente a lidar com o medo, né, com a ansiedade e com outras dificuldades emocionais. A terapia familiar e de grupo, porque, como eu disse, a leucemia não vai afetar só o paciente, mas também os familiares, cuidadores, né, as pessoas que estão em volta. Então, o apoio emocional e o compartilhamento de experiências em grupos de apoio pode ser extremamente benéfico para ajudar, né, a enfrentar as dificuldades do tratamento. E podem ser realizadas também técnicas de relaxamento, como meditação, yoga, que vão ajudar no controle da ansiedade e na melhoria da qualidade de vida. Então, nesses casos, é muito importante, né, a gente ter fazer, né, um apoio ao paciente, onde a gente pode ter a enfermagem em uma equipe multidisciplinar, que seria uma equipe composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, assistentes sociais e nutricionistas também, que podem proporcionar um suporte completo ao paciente, onde os enfermeiros vão desempenhar um papel crucial no apoio físico e emocional, ajudando o paciente a entender o tratamento e lidar com as mudanças diárias. E em relação à assistência social, pacientes em tratamento de leucemia frequentemente eles enfrentam dificuldades financeiras e logísticas, né? E aí entra os assistentes sociais, que vão ajudar esses pacientes com recursos de apoio financeiro, transporte para consultas e medicamentos, além de fornecer algumas informações. Muitos pacientes também enfrentam uma perda de apetite, náuseas e fraqueza durante o tratamento. Então, um nutricionista especializado em oncologia pode criar um plano alimentar personalizado que vai atender às necessidades desse paciente. Por fim, para pacientes que buscam conforto em crenças religiosas ou espirituais, o apoio espiritual ele pode ser uma fonte significativa de força.
Muitos hospitais e clínicas de oncologia, eles oferecem, né, esses serviços de capelania ou conselheiros espirituais que podem ajudar a lidar com essas questões existenciais e a controlar e a encontrar um sentido, no enfrentamento da doença. Agora a gente vai falar um pouco sobre os fatores de risco. No caso dos fatores de risco, a American Cancer Society, ela preconiza e promove também algumas ações e colocam também, destacam, que os principais fatores de risco são efeito da radiação, exposição a produtos químicos, infecções virais e portadores de anomalias cromossômicas. Pode passar, por favor. Então, falando um pouco da exposição à radiação. O que a radiação ela faz com o organismo da gente? A gente sabe que ela possui energia, então, para danificar o nosso DNA, danificar o DNA das nossas células, então, com isso, vai causar o câncer. E as crianças, elas são mais radiosensíveis. Por quê? Porque elas ainda estão em desenvolvimento e também possuem massa corporal menor e tamanho também menor. Por isso, então, a gente deve ter cuidado na realização de exames nas crianças para fazer somente quando for necessário, para não causar danos ao DNA das crianças, né? A exposição, então, aos produtos químicos, a gente tem como os principais, o benzeno e alguns produtos de limpeza também, eles fazem isso podem causar leucemia. No caso do benzeno, o benzeno, então, ele vai apresentar um índice de carcinogenicidade muito alto. Ele é volátil, ele também vai chegar facilmente ao nosso organismo, o que pode causar um dano ao sistema hematopoético e também ao sistema reprodutor. O benzeno, então, ele vai ser excretado e metabolizado de forma lenta, e então é por isso que causa vários benefícios, incluindo o aparecimento de algumas doenças, que no caso a leucemia também está entre elas. Alguns produtos também de limpeza também na sua composição, eles têm substâncias que podem se tornar cancerígenas. Quanto às infecções virais? Então, nós temos o HTLV1, o Epstein-Barr, que são doenças que vão afetar diretamente o sistema imunológico da gente, então por isso que vai aumentar a chance de desenvolver as leucemias. O linfoma também de células T, ele é um tipo de câncer que vai estar relacionado à infecção pelo vírus HTLV1, que vai atingir as células de defesa, que no caso são os linfócitos. Quanto aos portadores de anomalias cromossômicas, a gente pode citar algumas delas, que no caso da síndrome de Down, a anemia de Fanconi, a síndrome de Bloom também, porque são doenças que estão ligadas a causas genéticas, assim como as leucemias também. No caso específico da síndrome de Down, ela tem como característica a trissomia do cromossomo 21, que aí vai ter um cromossomo a mais, um cromossomo 21 a mais, então acredito que por essa trissomia, isso aí vai ser um fator para predisposição ao câncer, já que muitas crianças que têm a síndrome de Down, elas já nascem com uma leucemia transitória. E aí, na síndrome de Down, ocorrem mutações no gene GATA1, que estão identificados em 90% dos casos da síndrome de Down, e esse gene, então, é um fator de transcrição de células do sangue essencial para a maturação dos eritrócitos, dos megacariócitos, dos eosinófilos, dos mastófilos, estão localizados no cromossomo X. No caso da leucemia linfóide crônica, também destaca-se praticamente os mesmos fatores, né? Não se sabe muito ao certo os fatores de risco para o desenvolvimento da leucemia linfóide crônica, mas os cientistas também estudam relações com o estilo de vida, com os fatores ambiental, também está relacionado. A causa real é desconhecida, mas a gente já se sabe também que pode associar a doença com agentes químicos, a radiação, os fatores genéticos, as anormalidades cromossômicas e anormalidades também cariotípicas. Para a prevenção, a gente sabe que para a prevenção da leucemia, em grande parte, ele não ocorre diretamente, porque os fatores de risco são difíceis de ser controlados. Mas
pode-se tomar algumas medidas para reduzir esses riscos, que é evitar a exposição a substâncias tóxicas, manter boas práticas de saúde, ter um estilo de vida saudável também e fazer exames de sangue regular. No caso das leucemias, a gente sabe que é o importante e fundamental, principalmente, fazer exames para detectar precocemente algum problema de saúde, ter uma dieta equilibrada, fazer exercícios, evitar o cigarro, evitar o álcool também, são práticas que ajudam a ter uma saúde melhor e também evitar a exposição a substâncias tóxicas, que no caso a gente colocou aqui o benzeno como a principal delas. Pode passar. Então, agora, nossa conclusão, já finalizando o trabalho, concluímos então que a leucemia linfóide aguda, ela apresenta evolução rápida e sintomatologia inespecífica, o que vai dificultar o diagnóstico. Além disso, também, ele precisa ser realizado a partir da associação de vários exames, principalmente o hemograma, gerando a suspeita da doença e guiando, então, portanto, a outros exames, como o mielograma, a citoquímica, a imunofenotipagem e a citogenética. A patologia também não apresenta causa definida, mas ela pode estar relacionada com fatores genéticos, também com fatores ambientais. Então, evidencia-se que as formas diagnósticas se apresentam de suma importância para diferenciar a doença, bem como a leucemia mieloide e linfóide, ou a linfóide também, no caso da aguda e crônica, a fim de se destacar o prognóstico do paciente, bem como selecionar melhores formas de tratamento com maiores chances e possibilidades de remissão da doença, evitando também a chance de recidiva. No caso da leucemia crônica, é uma neoplasia envolvendo linfócitos monoclonais de aspecto maduro, principalmente do imunofenótipo das células B, que vão invadir o sangue, a medula óssea, os linfonodos, pode também invadir o baço, o fígado ou outros órgãos. É uma doença mais cumulativa do que proliferativa, porque as células leucêmicas vão apresentar dificuldades em sair do sangue periférico, vai acometer principalmente as pessoas idosas e afetando também mais homens do que mulheres. Também desconhece a causa real dessa doença, mas algumas suposições já foram avaliadas e associa-se muito a doença com os agentes químicos, a radiação, os fatores genéticos, anormalidades cromossômicas e anormalidades cariotípicas, assim como na leucemia linfóide aguda, a crônica também é muito parecida quanto a esse aspecto. As nossas referências. Muito obrigada, boa noite a todos, obrigada pela atenção. E é isso.